A paz do Senhor, povo santo de Deus, mais uma vez aqui para falarmos mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor e sobre o que Ele tem para as nossas vidas para esse tempo. Desde já peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que essa plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante. E a palavra do Senhor, ela não é relevante quando resumida somente a nós, mas sim quando compartilhada com milhões e milhões de estrelas. Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas e hoje nós vamos falar um assunto tanto quanto peculiar. São as doenças DSTs, né? Que nós sabemos que lá na década de 80 e de 90 houve uma proliferação muito grande desse tipo de doenças, né? Porque uma doença, ela passa, a enfermidade, ela fica de doenças. Quando você está enfermo, ele está enfermo, logo você é curado, mas as doenças, ele é doente, uma pessoa doente, a doença não tem cura, né? Então lá na década de 80 e de 90 nós vimos muito isto, na área das DSTs. Então nós temos aqui que age nesta área o Exu Morcego, que é um dos avalanches, um dos funcionários do Exu Caveira, né? Que o Exu Caveira, ele é um demônio poderoso e ele tem os seus funcionários. Ele não incorpora mais, porque ele é um demônio muito poderoso, né? Então ele tem os seus avalanches que vêm e faz o trabalho sujo para ele. Há quem diga que eles são Exus, que são do bem, que eles ajudam as pessoas, que eles acompanham as pessoas. As pombagiras são mulheres muito sofridas, que elas só ajudam as mulheres, que mulheres sem pombagiras são mulheres sem brilho. Eu até vi uma sensitiva falar isso, eu pensei a poder no sangue de Jesus, né? Porque nós sabemos que nada mais são do que demônios frustrados que foram criados por Lúcifer, que foi jogado lá de cima, que era Lucifer. Agora só falta eles dizerem que Lúcifer era um homem muito bondoso que andava aqui na terra. Eles não abrem a visão das pessoas e não explicam que Lúcifer morava lá no céu, foi jogado aqui na terra, criou as avalanches dele, e as avalanches dele criou outras as avalanches dos chefes, que as avalanches dos chefes dele criou outras avalanches. Daí que vem os Exus bravos, que é o Exu Caveira, que é que tem muitas avalanches menores. Então são hierarquias de demônios. Nós sabemos que são classes, né? Então, quando você vai lá estudar sobre a linha de Lúcifer, você entende como que funciona as avalanches de quando ele desceu lá de cima. Quando ele desceu lá de cima, ele desceu furioso. Por quê? Porque ele tinha sido expulso do grande palácio, do grande reino do nosso Deus, né? Aonde ele era o maestro da música. Então eles não ensinam para as pessoas que tratam do Caveira, para as pessoas que tratam das pombagiras e de todas as outras linhas hierárquicas mais baixas. Então aqui nós vamos falar de uma hierarquia de Exu Caveira, que são os que trazem as DSTs, né? Então aqui nós temos o Exu Morcego, que é um dos funcionários muito bravos e responsáveis de destruir o ser humano por dentro quando ele já está lá na noite acometido de escravidão por Satanás. Então tem o Exu Morcego. Esse Exu, ele é muito poderoso, ele é muito violento. Veja bem, a arma de combate contra este demônio, as armas espirituais, né? É muito fogo. Fogo mesmo, oração, jejum, consagração e a cobertura espiritual da igreja. Lembre-se de sempre deixá-lo amarrado nas manifestações para que não machuque as suas vítimas. Você está vendo, Estrela, o grau de ódio que esse demônio tem? Você está entendendo, Estrela, o grau de raiva que ele tem de nós? Aqui, ó, a atuação. Este demônio age e se alimenta das doenças venéreas. Eu vou fazer aqui
um sinalzinho e deixa a missionária contar aqui um testemunho. Então, um testemunho um tanto quanto peculiar. Por quê? Porque Deus permite a sombra da morte, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Então nós sabemos que a fúria do inimigo contra as nossas vidas é muito grande. Então Ele nos permite a sombra. Veja bem, não é a morte, é a sombra. E a missionária muito safada que eu era, quando eu estava no mundo, eu mergulhei no lamaçal do pecado, eu aproveitei mesmo as bolotas lá do mundo, e eu, muito safada, instrumento do diabo, eu queria afrontar, vamos chamar aqui de sapataria, para não dar bullying, aquele que eles falam que é bullying, né? Mas isso aconteceu comigo. E aí, quando eu cheguei em determinado lugar, eu conheci uma jovem, uma moça senhora já, e eu já tinha acontecido isso em outra cidade, mas lá a moça era bem diferente. E quando eu cheguei em outro lugar, um outro determinado lugar, já o inimigo já me abordou. E quando ele me abordou, eu na noite usava muita droga, beijava na lata, e era dependente química mesmo, profunda, bem escrava de Satanás, sofria muito. E foi aonde que Satanás me ofereceu um prato. Veja bem, eu vejo muitas mulheres que vão e ficam com os rapazes. Veja bem, porque elas estão... Olha, isso é só um assunto para incrementar o meu testemunho. Desculpa, Estrela. E daí, eu sempre ainda vejo que elas ficam com os rapazes porque elas engravidam. E geralmente, muitos são filhos do crack, né? E na verdade não é amor. E no meu caso, não era gravidez, não era nada. Mas eu não tinha onde morar quando eu cheguei nessa determinada cidade. E eu nunca fui a favor dessas meninas que moram nas casas de prostituição. Eu acho que é o grau mais baixo de escravidão de Satanás, quando a moça vai morar nas casas de prostituição. Por quê? Porque daí o cafetão lá, ele fala, você não vai pagar aluguel, aqui tu tem do bom e do melhor. Mas não sabe elas que é um Exu que está nele, que está escravizando o corpo dela, né? E daí o cafetão muitas vezes te monitora. Como eu fui a São Paulo também um tempo, e lá eu vi que muitas moças muito bem-sucedidas, universitárias, todas escravizadas por motoboys que andavam atrás delas, seguindo elas para que elas não fizessem programa fora da boate. Olha só o nível de escravidão. E quando a missionária chegou nessa determinada cidade, já conhecia essa moça. E essa moça, ela gostava muito de farra. E essa moça andava só no meio dos homossexuais. Por quê? Porque eu não tô dizendo que eu não tô aqui fazendo bullying, por favor, em nome de Jesus, entenda. Mas é um meio que no meio sexual, da sexualidade, é um meio que existe muitas doenças. E a gente conhece, né, Estrela? Mas eu cheguei nesse lugar e eu já conheci essa moça, e na mesma noite eu já fiquei com essa moça, já conheci muita gente, muitas pessoas, e ali já fiquei com essa moça. Você sabe como é que é ficar, né? Ah, fiquei com ela, fui pra cama, pronto. E é o que o Satanás quer, ele quer consumar o ato dele. E no meu caso, esta moça era soro positivo. Olha Deus provando quem ele quer. Vai lá e se mete aonde eu não quero que tu se mete, que eu permito que Satanás toque no seu corpo. Veja bem que Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó. Veja bem, eu não chego no dedo minguinho de Jó. Você tá entendendo? Eu não chego no dedinho minguinho de Ezequias. Você tá entendendo? Eu só tô fazendo uma comparação um tanto quanto peculiar. Por quê? Para que nós venhamos entender que Deus, ele faz a obra completa. E então, eu fiquei muito desesperada, porque logo em seguida, olha só, e ainda como continuei escravizada com essa moça, duvidando de alguns burburinhos que começou a aparecer, e continuei ficando com ela. E ali eu já me retraí, porque o sexo entre mulheres é bem diferente, né? Elas atingem o ápice lá que elas querem, mas é bem diferente. Então, eu evitei sempre dali pra frente
ter o contato com essa mulher, porque eu era muito esperta, muito. E Deus sabe quem ele chama, né, Estrela? Então eu sempre digo, meu Deus, eu não chego nem perto dos teus profetas, dos personagens da tua palavra, mas eu posso dizer que eu já tive muitas vivências, Estrela, que só lá no tempo da palavra do Senhor, pessoas viveram. Então há quem diga, mas você tá querendo se comparar com pessoas da Bíblia. Não, eu não me comparo, mas eu já tive vivências que Deus permitiu que eu passasse no vale da sombra. Não foi da morte, foi no vale da sombra, para eu entender. Filha, eu tô te assombrando para que você cumpra a minha obra, mas saia daí. Obedeça o que eu tô mandando. E hoje eu entendo que o livramento não é para qualquer um. Por quê? Porque Deus, ele te dá o livre-arbítrio. Como eu vejo algumas moças que trabalham ali naquela rede de OnlyFans, né? Elas dizem, eu tenho livre-arbítrio. Eu sou uma pessoa que eu aproveito o livre-arbítrio. Vamos ter cuidado com o que sai da nossa boca. Porque ao dizer que nós aproveitamos o livre-arbítrio, esse morcego, ele pode vir chupar no teu pescoço. E quando ele chupa o teu pescoço, esse mesmo pode cuspir esse sangue na sua área sexual. Então eu fui livre. Deus permitiu a minha saúde plena e apareceu não reagente. Então eu fiz um voto com o Senhor de nunca mais, ficar com mulheres. E aprove o Senhor que Satanás não tocou no meu espírito. E hoje, graças a Deus, o meu corpo é limpo. E eu posso fazer quantos exames eu quiser. Muitas pessoas falaram que eu tinha. E eu não me importo, porque Satanás, ele é um acusador. E não tem problema, eu não me preocupo. O que eu sei é que depois disso, eu já fiquei com pessoas que foram doadores de sangue. Eu sei que dá para limpar o sangue, mas antigamente não dava. Era bem diferente. Então esse demônio aqui, ele é um demônio muito poderoso. Veja bem que ele tem muito ódio do ser humano. Então é uma vivência que eu tive um tanto quanto peculiar. Por quê? Porque este demônio, ele faz questão de te escravizar na área sexual. Hoje em dia é melhor que você tenha, seja soro positivo, do que você ter um câncer. Mesmo sabendo que o câncer é pela falta de perdão. Você não perdoa. Então muitos têm a oportunidade de perdoar, mas não perdoa. Ou é porque foram lá no tacho e fizeram algum voodoo para você morrer, como muitos estão morrendo aí com algumas doenças, que eu não vou citar nomes aqui. Eu poderia citar nome de famosos que estão aí com problemas no pâncreas, que é uma doença que te leva à podridão interna. Ou alguém mexeu no tachinho, ou você não perdoa alguém. E a falta de perdão te faz ter o câncer no corpo também. E ali, automaticamente, você, mas o meu coração tá cheio de mágoa. Não, não é o coração. É o seu pensamento, é o seu cérebro que acumula ódio, raiva, rancor. E daí você é acometido de doenças psicossomáticas. E daí é onde você desenvolve as doenças que não tem cura, que são as doenças espirituais, né? Então você tá entendendo, né, Estrela? A linha de raciocínio aqui. Então aqui eu passei pelas doenças venéreas. Vamos lá. Ele ama o cheiro do sêmen masculino, que é aquele cheiro ridículo, horroroso, que fica dentro da mulher. Porque o cheiro em si já é ruim. Mas se é do teu esposo, Deus te abençoe e tá tudo bem. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu sei que o cheiro é ruim. Mas quando o cheiro é lá na casa de prostituição, ou daquele adultério que você está traindo a tua esposa, ou você está traindo o teu esposo, ou você está adulterando dentro da igreja, é desse sêmen aqui que Satanás vem se alimentar. E ele adora. Por quê? Porque são as mulheres que têm as famosas pombagiras, as brabonas, que elas acumulam esse tipo de sêmen. Até um dia, aí elas se casam com Zé Pilintra, aí elas se casam com outros Exus que acompanham elas, porque daí eles namoraram lá onde eles estavam, né? Nos bares, nas bebedeiras, e esse casal que se ajuntam, antes de acontecer, Satanás foi lá se alimentar do sêmen deles, porque eles às vezes nem são casados, eles são só amontoados. E você tem que dar um documento, não adianta só casar com ela, tem que dar um documento pra ela, pra dizer pra ela que ela é tua mulher. Tu tá entendendo, Estrela? Então tem coisas que nós temos que abrir a nossa visão pra
para que esse tipo de demônio não venha aqui se alimentar das nossas partes íntimas, né? E ele também se alimenta do orgasmo feminino. Deixa eu fazer aqui uma ressalva, um pequeno comentário, não daremos nomes, mas é um comentário um tanto quanto peculiar. Eu trabalhava na casa de uma moça, ela é uma mestre, dentista, e é uma moça linda. E eu não entendia o porquê que essa moça não casava. Todo namorado que ela arrumava ainda arruma. E ela nunca casava. Não arrumava, não conseguia, não vai pra frente, não vai pra frente. Não vai pra frente com o relacionamento. É diferente de você não procurar, não querer, esperar no Senhor. Mesmo sabendo que você pode pecar, sim. Mas você tem que vigiar e orar para não caíres em tentação. Desculpa, Estrela. E essa moça, ela viajava muito e eu encontrava com ela quando ela voltava das viagens dela, minha patroinha, e eu sempre dizia a ela como é que foi a viagem. E nessas viagens que ela sempre ia para a área do Nordeste, e lá ela conhecia vários jovens, moços lindos, de presença, rapazes maravilhosos. Mas os rapazes nunca ficavam com ela. Olha só o que eu vou te falar agora. E ela linda, maravilhosa, uma mulher bem resolvida. E os rapazes nunca queriam ela. E daí, até que um dia, o Espírito Santo, ele nos ensina a trabalhar nesta área, né, Estrela? Porque quem trabalha na área de cura e libertação tem que saber de tudo. E aí, essa moça um dia falou pra mim, eu tava com tanta cândida, e eu já acho a cândida, não é um evento natural, não. Pode ver, a cândida não é natural, é uma coisa muito esquisita. Geralmente as cândidas, ela traz depois aqueles famosos miomas, e as mulheres tiram o útero, porque ela vai apodrecendo ali por dentro. Então isso ali é um ódio que as pombas têm, e esse Exu morcego. E daí ela disse pra mim assim, nossa, o meu avião estava quase saindo. Isso é um testemunho muito forte. O meu avião estava quase saindo, e eu não sei quanto tempo lá, a missionária nunca andou de avião, que a missionária, o avião estava quase saindo, eu já estava com o meu tempo de chegar no aeroporto esgotado, e eu estava lá no hotel, satisfazendo o corpo dela, transando, fazendo sexo, né? Eu posso falar aqui, porque essa plataforma aqui, esse conteúdo não é para criança. Eu disse, capaz, que estava quase perdendo o teu voo, e eu só ouvindo. E ela disse pra mim assim, mas na verdade a minha cândida até foi embora, porque só o cheiro do sêmen masculino já me fez voltar pra casa flutuando, curada da minha cândida, aquele sêmen que ficou dentro de mim. Pasme, igreja, eu tô passada até agora falando aqui pra vocês. Nossa, gente, olha pra aí, ó. Gente do céu, quem diga que ela estava feliz, mas o que estava acontecendo ali? Ali estava acontecendo que Satanás veio se alimentando do corpo dela desde lá até aqui. Você tá entendendo? Olha a situação que esta moça chega, ela ainda faz isso. E é tanto que eu fui falar de Jesus a ela, e ela começa a chorar, ela não quer saber, ela tem medo de certas coisas que você vai falar. Você tá entendendo, Estrela? Olha o grau de periculosidade que esta moça está correndo. Você tá entendendo? É um tanto quanto peculiar esse assunto, mas eu tenho que falar porque é uma linha DST demoníaca. Você tá entendendo? Por quê? Porque se essa moça chegar a casar, o matrimônio dela já vai começar errado. Porque começou lá no bar, lá no boteco. Já começou lá na bebedeira. Já começou lá na promiscuidade. E ela é uma filha que ela maltrata o pai. Ela mesmo diz, eu meto a boca no meu pai mesmo e eu não quero nem saber. Você já parou pra pensar uma filha que faz isso? Ela é escravizada por Satanás. Aparentemente ela é uma menina muito feliz. Mas só que não, porque nós que conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que ela é escrava de Satanás. E ela sempre me fala, Vi, o meu irmão ele é dependente químico, e é isso e aquilo, e ela me conta muitas dores que ela tem. Ela só acha que o problema de ela não casar só está nos homens. E não é, está nela. Por quê? Porque Satanás aproveita daquela doença que ela tem e se alimenta do sêmen dela. Que é o sêmen dela misturado com cândida e misturada com o sêmen masculino.
com o orgasmo dela. Então é um demônio muito poderoso. É um demônio muito poderoso. É aonde eu fui vendo algumas coisas e ela tem aqueles soprinhos, porque ela é acometida da masturbação. Então, quando você tem acesso à vida íntima dessas pessoas, você vai sabendo o grau de escravidão que essas mulheres têm na vida. E Satanás queria escravizar a minha vida. Eu disse: há poder no sangue de Jesus. Cai fora, jacaré. Cai fora, Satanás. Vai pra lá se alimentar das piranhas, porque aqui acabou. E fiz um propósito com Deus. Não, 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 não. Nem que seja a última oportunidade da face da terra. Não quero, não faço e não vou. Você tá entendendo, Estrela? Por quê? Porque esse demônio, ele é um demônio poderoso. Eu vou falar outra vivência aqui bem rápida. Tinha uma outra amiga minha, uma pessoa maravilhosa. E eu via ela, todo culto ela caía endemoniada. Pombagira daquelas mais violentas, mais horrorosas. As pombagiras mais feias e horrorosas e mais frustradas que eu já vi. Só que quando ela caía, o pastor, ele já é treinado. E a pombagira dela era violenta, é violenta. O pastor já fazia ela cair pra frente. Se ajoelhar primeiro, pra depois amarrar a mão pra trás, pra depois cair pra frente. Cai, derruba o corpo dela, vira o corpo dela, amarra a mão dela. Tu tá entendendo, Estrela? Então tu tem que saber trabalhar nessa área. E aí, ela disse pra mim, Vitória, não é o corpo, a mulher pode ser horrorosa, feia, porque quem não quer ter um corpinho, né, Estrela? Hoje todo mundo passa na faca, porque querem ficar com o corpo perfeito, mas não adianta. Se você tem complexo de inferioridade, você precisa da cura. E é onde que ela disse, não, eu pego o homem mais lindo que eu quiser. O homem mais bonito, eu não pego o homem feio. Ela disse pra mim, tu tá pensando que eu pego esses homens feios que tu pega? É, lá atrás. Eu falei, ó, meu Deus, ó, pai, ó, pombagira. Tu tá entendendo? Essas que casam, que fica essa sombra da morte. Isso ali é só porque Satanás quer unir pombagira junto com o Zé Pilintra. Só isso, porque o cara é cachaceiro, o cara não larga da cachaça. Você tá entendendo que tudo são avalanches coligadas com chucaveira? Você tá entendendo? Então eu posso trazer aqui pra você, na área sexual, muitas vivências. Então eu sei que são demônios, mas vamos um pouco mais além. Entendeu? E aqui, ó, que ele chama de menga das suas manifestações. Esse é o famoso menga. Você tá entendendo? É o demônio do absinto. Você tá entendendo, Estrela? Então tem muita coisa que nós poderíamos falar aqui. Vamos pra frente? Ó, aos leigos finge ser um demônio muito nervoso. Não, isso. Aos leigos finge ser um demônio muito nervoso e que não gosta de conversar, que resolve os trabalhos que lhes são encomendados na maior rapidez. Gosta de receber presentes. Esse aqui é o menga. Você tá entendendo? Mas ele não é tão brabo assim, não. Ele gosta mesmo de ficar lá fuçando no sêmen masculino e no orgasmo feminino. Mas não passa de mais um demônio derrotado pelo sangue de Jesus. A pessoa que possui este demônio corre sérios riscos. Você tá entendendo, Estrela? Riscos de vida. Uma vez que incorporado, batendo forte com a vítima no chão. Olha aqui, ó. Uma vez que eu tô achando estranho aqui. Uma vez que o mesmo tem fama de assassinar aqueles que os servem nas suas incorporações. Tinha pulado aqui uma linha. Batendo forte com a vítima no chão, paredes e escadas. Ele gosta de espancar as mulheres. Tu tá entendendo? É o demônio que gosta de bater até espancar. Então, aí você que sabe, né? Se você quer se ver livre desse demônio, dessas pombagiras, ou se você quer viver escrava até dos teus filhos, que faz você calar a boca, que te xinga de demônio, de puta, que te chama de tudo que é nome. Você tá entendendo, Estrela? Você é uma estrela do Senhor. Você até acha que você é brava, mas eu tenho pena que se você não se entregar aos caminhos do Senhor. Vamos pra frente? E paredes, a fim de provocar sangramentos e alimentos para ele. Ele gosta que você sangra para ele beber o teu sangue. Você tá entendendo, Estrela? Olha aqui, ó. A linha demoníaca. Ele se faz de chefe de falange. Ele não é chefe, ele é só um que incorpora. Ele é fraco, mas ele incorpora. E finge, é falange. E tem entre os seus comandados os Exus. Os Exus das sombras. Não é a morte. É a sombra da morte.
E lá tu não deve temer mal algum. Se você quiser ser liberto, né? Se você não quiser, continue ali falando grosso com a tua vizinha. Continue achando que tu é a bambambam da boca. Por quê? Será que você não entendeu ainda que você tá desse jeito porque é uma pombagira? Será que você não tá entendendo ainda que você tem um Exu? Você tem que entender que existe uma hierarquia de demônios governando a sua vida. Vamos lá? Exu das sombras, Exu asa negra. Outro perigoso, Exu coruja. Eu já vi um que tem um jeito de coruja. Eu não vou ficar fazendo aqui a expressão no meu corpo, porque eu não sou obrigada. Mas, gente, ele tem, é igual uma coruja. Não sei se vocês já viram. O Exu sete sombras e o Exu da morte. Todos muito perigosos. Só que nós não temos medo. Porque eles vêm a nós com espadas e com lanças. Nós vamos a eles em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então você está entendendo, Estrela, o poder que o inferno tem se você deixar ele governar a tua casa? Exus mirins que vem para poder frustrar a vida de pais, a vida de mães. Você está entendendo? E depois quando o teu filho é lá assassinado, teu filho é morto, teu filho... Aí você não entende, mas era tão coitadinha, mas é claro... Ele está usando você, se a vara não fosse precisa, necessária, não teria ficado bem explicadinho o quanto ela educa dentro da palavra do Senhor. E eu só lamento em te dizer, se você não se consertar com o Senhor, você irá chorar as mesmas lágrimas que você já chorou no passado. Porque é tudo uma hierarquia de demônios. Você tem o Exu-chefe que manda o avalanche da pombagira, que manda o da doença transmissível, que manda o do ódio. É tudo um conjunto de coisas. Porque aonde tem um Exu, não é um. É vários, são vários. Então são hierarquias de demônios. Você pode olhar dentro de uma casa. Dentro de uma casa não tem só uma pombagira. Tem a pombagira, tem no marido dela o Zé Pilintra. Se não é o Zé Pilintra que ele é um cachaceiro, tem outros. Ou o homem só tem... Não, eu não vou nem falar, porque Deus me livre. Porque é até ridículo falar. Mas é coisas que a missionária teve uma certa vivência. E eu olho assim e digo, meu Deus, a que ponto chegamos? Será que a pessoa não tá vendo? Será que a pessoa não tá vendo que lá no futuro Satanás vai tragar a tua família toda? Mas a pessoa não deixa usar a vara. Por quê? Porque é a vara que educa e Satanás não gosta de apanhar. Satanás não quer que eduque ele, porque se você usar a vara como manda a palavra de Deus, as escrituras sagradas, Satanás vai partir em retirada de dentro da tua casa e tu vai deixar de viver essa vida infernal. Por quê? Porque começa no Exu Mirim, passa na tua mulher que é uma pombagira, passa em você que é um tranca-rua, passa na vida financeira, passa no espírito da bebedeira que é o Zé Pilintra. Então são hierarquias de demônios que moram com você. Só você não tá vendo que você é o chefe da família, mas você é um escravo de Satanás. Eu não posso vir aqui falar sobre esse assunto e não falar sobre o contexto como um todo. Você tá entendendo, Estrela? Porque você é o sacerdote da tua casa e Deus colocou sobre as tuas mãos a autoridade. E se não é Deus que colocou a autoridade na sua mão, quem governa a sua casa é Satanás. E se você achar bonito o que o teu filho faz, se você achar bonito o que tua filha faz, que manda você calar a boca, manda você ficar no teu lugar, você mente para beneficiar o teu filho que você não quer que as pessoas tenham mais olhos para ele, você quer que as pessoas olhem ele como um coitadinho. Não, ele não é coitadinho e você sabe muito bem que ele não é. Para de dizer, muitas vezes Deus permite ou que o esposo morre ou que a esposa morre. Mas Deus não curou ou Deus não libertou. Se Deus curou e ela era uma cristã ou ele era um cristão e Deus levou, é porque ficou você para ser liberto dessa casta de demônios. E você não quer, você tá achando bonito e você continua repetindo as mesmas coisas. Você continua sendo servo de Satanás. Por quê? Porque se bater no meu filho você apanha também. Porque se bater na minha filha você apanha também. Então ali não tá só. Você não tá vendo que lá no futuro vem vindo mais 70 vezes 7?
Você não está entendendo que você está dando liberdade para o governo das trevas? Ah, mas eu não quero nem saber. Mas na hora que você está passando necessidade, muitas vezes é um cristão que ora pelo alimento da casa dele, que leva lá na tua casa para tu se alimentar. É um cristão que ora para comprar um remédio lá na farmácia, que depois vai dar para você tomar porque você está com dor de cabeça. Por quê? Então esses remédios e essas comidas são tudo consagradas. E é por isso que eu digo, crente tem que vigiar com certas coisas. Por quê? Porque Satanás, o migrador, como nós já falamos em outro vídeo também, ele também usa de situações para você ficar levando o que Deus proveu dentro do teu celeiro para levar lá na casa deles para matar a fome deles. Aí depois, quando eles estão com o dinheirinho no bolso, eles pegam aquele dinheiro e vai beber cerveja. E daí quem vem ali beber o sêmen deles e vem se alimentar do orgasmo feminino? Satanás! Mas quem matou a fome do corpo foi você que orou pelo alimento da tua casa. Então você tem que ter discernimento do Senhor, que é tudo uma hierarquia de demônios. E muitas vezes você olha dentro de uma casa só. Você consegue observar a quantidade de avalanches demoníacas que tem dentro só de uma meia água, só de uma casa. Então eu vejo, às vezes você é uma mulher nova e você não consegue trabalho. Por quê? Porque a pombagira quer que você viva mendigando, que você viva pedindo de potinho em potinho. Por quê? Porque o alimento que está lá naquela casa foi consagrado ao Senhor. E Satanás gosta de se alimentar daquilo que é do servo do Senhor. Então você tem que entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo fará. Sabe por quê? Porque você tem que ter vergonha na sua cara de ser servo de Satanás. Por quê? Porque se você não fosse conhecedor da palavra, conhecedora da palavra, você ainda eu relevo aqui algumas coisas e boto a culpa em mim, que ainda não cheguei lá para evangelizar. Você está entendendo? Mas a partir do momento que essa pessoa é conhecedor da palavra do Senhor, nós cristãos temos que orar e ter discernimento, porque muitas vezes, toda hora que você chega para falar alguma coisa, essa pessoa reclama. Aí você tem o espírito de piedade, de misericordioso, vai lá e divide o que é seu. E aí você tirou muitas vezes da boca do teu filho. Eu não estou falando que Deus não vai te abençoar, Deus está olhando a intenção do teu coração. Mas o que eu estou dizendo para você, muitas vezes é o migrador que está lá dentro da casa dessa pessoa, que vem, não consegue se alimentar dentro da tua casa, ele usa os coitadinhos deles, as vítimas deles que vêm te afrontar, usando o espírito maligno que vem na tua porta te afrontar para comer a tua comida. Tu tá entendendo? Então, quando Deus começa a abrir a nossa visão, não tem para Satanás. Tudo são uma hierarquia de demônios. E nós que somos servos do Senhor, temos que nos colocar no fogo, na oração, no jejum, na consagração e na vida espiritual, para que esse demônio pare de migrar na tua porta. Fica de lá olhando o que você está fazendo. Você está entendendo, estrela? Então você que é revestido no sangue de Jesus, precisa ter discernimento para quando você vê aquele espírito de miserabilidade, você ter certeza se aquela família está passando por necessidade. Ou se quando ela receber o pagamento dela, ela não vai lá comprar a caixa dela de cerveja. Então isso eu aprendi na igreja. Foi na igreja. Eu não estou falando isso aqui porque eu quero falar. Eu aprendi isso na igreja. Então nós cristãos temos que buscar o discernimento. Porque Satanás também é herege, o pai da mentira. Então até aqui me conduziu o Senhor. Eu quero te agradecer por estar comigo todos os dias. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Deixa seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar o seu like, porque assim essa plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante. Muito obrigada, fique com Deus e a paz do Senhor.